Boa tarde. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui nessa live, agora com a presença da nossa irmã Sandra Borba. Vamos, como é de comum das nossas reuniões, vamos ler uma mensagem, né, de Mateus, que retirado do capítulo 9, versículo 12 de Mateus. Diz o seguinte: Ele, porém, ouvindo, disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ante o divino médico. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas, enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos fora, agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino amigo, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspira a ser maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende, com a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamos-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são. A Elda, aconteceu algo. Passa aqui, creme. Já tá. Pois é.
Então, nós vemos que, diante dessa colocação do livro de esperança, vamos fazer uma pequena breve prece para que a nossa irmã Sandra Borba possa dar a sua devida explanação. Houve uma falha aqui no nosso computador e deu um apagão, como se diz, mas voltamos, graças a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Amado Jesus, benfeitores espirituais, agradecemos esse momento, onde nós, pela via virtual, nos reunimos, sendo consolados pela mensagem de renovação, através das expressões pedagógicas do Sermão das Bem-aventuranças, aonde ouviremos com a voz do seu coração a nossa facilitadora, Sandra Borba, para que possamos nos pacificar e tranquilizar-nos diante das questões que envolvem todo mundo nesse momento. Sendo assim, benfeitores, permitam-nos começar a nossa reunião do Evangelho da tarde de hoje. Bom, Sandra, você tem um tempo de 45 minutos para expor para a gente sobre as expressões pedagógicas, né, do Sermão das Bem-aventuranças. Fica à vontade. O meu relógio aqui são 16h07. Faltam 45, então 16h53, 16h50, 16h48. A gente compartilha a tela e aí a gente encerra, tá bom? Muita paz. Ok. Peraí. Deixa eu sair para você ficar... Então, antes de mais nada, nosso boa tarde a todos que nos acompanham. Dizer que todos estamos nos reinventando nessa linguagem. Alguns já possuem um domínio bem mais avançado, porque já utilizavam. Alguns outros estão tateando e ainda algumas dificuldades se apresentam, né? Mas, graças a Deus, foi contornada e aqui estamos parabenizando inicialmente o Reviver, os seus trabalhadores, homens e espíritos, e desejar que nós possamos seguir adiante. Então, numa casa, ela vai avançando no tempo, ela vai adquirindo créditos espirituais para mais trabalho, em razão da confiança que a espiritualidade maior deposita no conjunto de trabalhadores esforçados, dedicados e fiéis. Assim, nós entendemos que o Reviver tem procurado manter a sua fidelidade doutrinária ao Cristo, manter a folha de serviço no atendimento ao cumprimento das suas tarefas. Isso é muito bom, isso nos agrada. E se agrada a nós, então, imaginemos como não agrada ao Senhor. Então, é uma alegria estar participando de mais uma live. Por sinal, nunca fiz tantas na minha vida, né? Em razão dessa situação pandêmica que estamos vivenciando, mas dizemos sempre que é virtual, mas não significa que seja sem emoção e sem espiritualidade. Muito pelo contrário. Nós, pela saudade que nutrimos dos nossos irmãos, pelo desejo de abraçá-los, inclusive fisicamente, né? Isso também faz com que nós nos sintamos sempre emocionados ao participarmos e tenhamos a certeza, a assistência espiritual, ela se apresenta. Ela se apresenta porque nós estamos ligados pelas fibras íntimas do pensamento e pelas vibrações dos nossos corações. Então, estamos juntos de verdade, não fisicamente, mas juntos pelo pensamento, pela vibração, diante daquilo que nos une, o Evangelho de Jesus, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E, nesta tarde, temos a tarefa de trazer aos nossos irmãos algumas reflexões em torno da expressão pedagógica contida nas chamadas bem-aventuranças. É um recorte que nos propuseram, mas nós vamos alargar esse recorte, afirmando com o querido autor Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, um autor original, um autor pioneiro na discussão da temática propriamente pedagógica junto
né, com doutrina espírita e evangelho, autor de um conjunto de obras voltadas a essa pesquisa e a essa reflexão, mas na sua primeira obra, que é, como dizíamos, uma obra pioneira, O Mestre na Educação, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Pedro de Camargo faz uma colocação que é fundamental para que entendamos não apenas o Sermão do Monte, mas para que entendamos tudo aquilo que Jesus disse, ensinou e principalmente exemplificou. E além do ensino, da palavra, da exemplificação, podemos identificar que Jesus também ele fez exortações e, utilizando-se de formas imperativas, nos ordena, incisivamente nos convida ao trabalho pedagógico que ele veio realizar. Tanto é que ele vai afirmar, diante de uma colocação de um discípulo, bom mestre, ele vai dizer, bom só o Pai o é. Mestre, eu o sou. Então, Jesus assume a sua condição realmente de mestre. Daí, a obra do nosso querido Pedro de Camargo, Vinícius é o seu cognome, ele afirma de forma sintética, mas ao mesmo tempo profunda. A obra messiânica é obra de educação. O que significa dizer que tudo aquilo que o mestre fez, quando, de modo mais ostensivo, realizou a sua tarefa entre nós, ele fez com um caráter pedagógico. O que é um caráter pedagógico? Ele fez visando esclarecer, consolar, influenciar os nossos comportamentos. Ele puxa também, dentro da concepção de educação, enquanto é do ser, extrair de dentro para fora, ele busca extrair de nós as nossas disposições morais. Por essa razão, ele se utiliza não apenas de um discurso que é eminentemente pedagógico, mas de uma série de recursos pedagógicos através da sua fala, através das suas atitudes, sempre visando ensinar, esclarecer, consolar, estimular a todos nós em nosso processo de autoeducação. Processo esse que nos conduz, ou nos conduzirá, àquilo que ele tão bem colocou, que está também no Sermão do Monte, só que está no Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Logo de imediato, Jesus estabelece a finalidade da vida, da existência da criatura e a finalidade da educação da criatura. Claro que não temos a condição de sermos perfeitos como o Pai. Jesus usa esse parâmetro porque se usasse qualquer outro, a nossa condição espiritual bastante limitada iria fazer, como até hoje fazemos, algumas adequações estranhas ao discurso que está contido, por exemplo, no Novo Testamento, no Velho também, mas mais no Novo, para justificar algumas atitudes equivocadas da nossa parte, né? Então, Jesus, ele chama a atenção e usa um parâmetro, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Hoje, sabemos, pela doutrina espírita, o cristianismo redivivo, o Consolador prometido pelo Mestre, que todos fomos criados simples e ignorantes, mas todos destinados à perfectibilidade. E essa perfectibilidade é que nos conduzirá ao grande objetivo da vida de cada um e de todos nós, que é o alcance da felicidade, dessa sensação de bem-estar, dessa sensação perene de plenitude, que vai muito além das nossas pequenas vontades, dos nossos pequenos desejos, esses e aquelas envolvidos profundamente pelas nossas más paixões, pelas nossas limitações, pelas nossas condições espirituais ainda tão deficitárias. Então, o nosso Vinícius assevera, toda a obra do Evangelho é uma obra de educação, é uma obra pedagógica. E ele sintetiza dizendo que pela palavra e pelo exemplo, Jesus, e aí ele evoca a figura de Clemente de Alexandria, que afirmava à sua época que Jesus era um modelo de pedagogo da humanidade. Então, pela palavra e pelo exemplo, Jesus nos forneceu todas as bases, todos os valores para a nossa vida, né? Nos ensinou, vivenciou o que é
especial, né, a fim de que nós lhe seguíssemos os passos, como o mestre pacientemente demonstra, ensina e convida o aprendiz a seguir os mesmos passos. Então, tudo que o Senhor realiza entre nós está mergulhado nesse sentido pedagógico, nessa obra educacional que o Cristo veio realizar. E logo de cara, nós podemos perguntar, obra educacional? Por quê? Diríamos, sem sombra de dúvidas, a doutrina espírita não é salvacionista. Para nós, não há essa condição de escolha, de privilégio por parte de Deus, por parte do plano maior da vida, para que a criatura humana ela seja, entre aspas, salva. O sentido de salvação, conforme Emmanuel, mais uma vez, nos esclarece, é aquele da orientação ao caminho que devemos percorrer, ao caminho que devemos, né, realizar para que alcancemos aí sim a nossa salvação, entendida agora como um resultado de libertação da criatura em razão do seu esforço. A doutrina espírita, pois, é doutrina de esforço pessoal. Cada um de nós está compondo a sua história, como diz a música. A música famosa, né? Tocando em frente. Então, cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. E aí nós vamos, dentro dessa abordagem que a doutrina espírita nos apresenta, compreender que esse esforço, que dizíamos ainda há pouco, é um esforço muito grande, que o homem, o espírito imortal, que reencarna tantas vezes quantas necessárias em seu processo de realização espiritual, esse espírito tem que se esforçar. Para quê? Para que tudo aquilo que ele traz na condição de potencialidade, tudo aquilo que representa a marca divina em si, isso possa aflorar como uma conquista de ordem pessoal, como uma conquista de ordem individual e do seu esforço de caminhada. Temos o mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, e o mesmo ponto de chegada, a nossa perfectibilidade, que vai envolver o chamado progresso completo, terminologia utilizada pelo Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, por mais que tenhamos dificuldades, por mais que sejamos espíritos recalcitrantes, por mais nos demoremos, porque não retrogradamos, nós ou paramos ou avançamos. Por mais que adiemos as nossas condições de progresso, elas ocorrerão. Né? Elas ocorrerão porque existe uma lei à qual nós todos estamos submetidos, e a lei do progresso, que entre nós fica muito conhecida, muito falada, como a questão da evolução. Né? Então, somos seres destinados à evolução. Então, nesse sentido, toda a obra de Jesus foi sempre para nos estimular a esse processo, a essa consciência de que somos filhos de Deus, de que temos em nossa intimidade valores. Por essa razão, nos diria no Sermão do Monte, inclusive também, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilha a vossa luz diante dos homens. Posteriormente nos diria, né, vós sois deuses, recordando o salmista, e ainda já bem mais lá na frente, afirmara, fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais, revelando toda essa temporalidade que vai se colocar para nós como condição existencial, uma experiência reencarnatória, onde através das vivências que tivemos e teremos, nós cada vez mais possamos agregar conteúdos às nossas próprias consciências. Esses conteúdos nos fornecerão, claro, o conhecimento em suas variadas dimensões e nos tornarão cada vez mais responsáveis por aquilo que necessitamos enquanto conteúdos existenciais e motivadores das nossas escolhas. Já se vê, alguém pode perguntar, indagar, né? E aí, como é que a gente faz? Já que a gente está caminhando e nem sempre a gente caminha direitinho, às vezes a gente procura o atalho, às vezes a gente tropeça. Pois é, isso faz parte do caminhar. Os atalhos, as pedras no meio do caminho,
como diria o célebre poeta Carlos Drummond de Andrade. Então, tudo isso ocorre, mas nós somos destinados, essa é a destinação, conforme ele coloca, logo no Sermão do Monte, capítulo de Mateus, o 5, versículo 48. Sede perfeitos, essa é a nossa destinação. Mas como faremos isso? A partir de que elementos? E aí nós vamos usar a célebre imagem do Espírito Emmanuel pela mediunidade do nosso Chico Xavier. A evolução, esse progresso completo que desejamos, é um grande voo que o homem, espírito imortal, faz com duas asas. A asa da inteligência, razão, e a asa da sabedoria, da emoção, da moralidade. Então, com uma asa só, está meio complicado o voo, não é verdade? Então, para deflagrarmos este voo, precisamos progresso intelectual, progresso moral. Mas nos diria Allan Kardec, e diria para nós também o Espírito de Verdade, respondendo a Allan Kardec, que o progresso intelectual, ele segue o seu caminho, né? Ele, entre aspas, é mais fácil de se realizar, mas o progresso moral, ele é muito mais difícil. Porque o progresso intelectual, ele muitas vezes como que até se impõe para nós, para responder, né, para nos possibilitar a descoberta disso, daquilo, satisfazer as nossas metas e assim por diante. Estamos na pandemia. O que tem de cientista enlouquecendo atrás da vacina para a Covid-19? Então, progresso intelectual motivado por quê? Motivado pela dor, né? Pela condição letal do coronavírus e assim por diante. Mas o progresso moral, esse é complicado. Porque, por exemplo, também no meio do coronavírus, nós temos aí os casos de corrupção, né? Os faturamentos pelas estrelas, né? Equipamentos quebrados, é isso? Roubos. Então, nós temos a miséria moral. Acima daquilo tudo que estamos vivendo como dificuldade, muitas pessoas colocam o seu veneno, a sua condição lastimável. Graças a Deus que é uma multidão muito maior, inclusive dos que amam, dos que querem promover o bem, dos que auxiliam, né? Mas nós encontramos exatamente essas dificuldades no campo moral, porque o campo moral exige o quê? Exige autoconhecimento da criatura, exige todo um processo de educação dos sentimentos, de educação moral. E como nos diria o codificador Allan Kardec, no comentário à questão 685A do Livro dos Espíritos, não é aquela educação moral livresca, mas a educação moral, aquela que não quer fazer homens instruídos, mas precisa formar homens de bem, pessoas de bem. Então, essa é a chave, nos diria, do progresso moral. O progresso moral se dá através, então, da educação. Essa educação que deve ser a nossa preocupação, por exemplo, enquanto pais, enquanto mestres, enquanto pessoas adultas que lidamos com os mais novos. Porque o processo educacional é um processo de influenciar comportamentos, é um processo de estimular que a criatura ela possa assimilar valores, atitudes, saberes também, impulsionando-a à aquisição real desses conteúdos, que não são apenas conteúdos informacionais, mas conteúdos também atitudinais, de procedimentos, de valores e assim por diante. Por isso, nós dizemos que tudo aquilo que Jesus fez tinha esse caráter, o caráter pedagógico. Então, quando ele está, por exemplo, lá no templo e está no famoso dia de colocar as oferendas no gasofilácio, o que é que ele faz com seus discípulos? Pede para que eles observem, isso é um procedimento pedagógico, a fim de que pudessem prestar atenção naquela mulher simples, que em meio aos ricos, em meio àqueles que tinham o desejo de depositar grandes valores, ou então alguns produtos considerados muito ricos, e ela deposita 2 moedas. Né? É quando Jesus diz para os seus discípulos que quem mais doou ali foi ela, porque ela doou do seu próprio sustento. Então, esse é um procedimento pedagógico também. Quando Jesus utiliza, por exemplo, a expressão poética, já que eu estou aqui falando, né, do Reviver de Laelder, né? Então, quando Jesus ele usa as expressões poéticas, olhai os lírios dos campos, não semeiam, não ceifam, mas vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, né? Olhai os pássaros do céu,
não plantam, não colhem, mas Deus os atende, quanto mais a vós, né? Então, ele usa a expressão poética para sensibilizar, educação do sentimento, né? Educação da nossa sensibilidade. Então, tudo está mergulhado, voltamos a dizer, nessa atmosfera, né, que tem como objetivo, ou como objetivos, esclarecer, consolar e, principalmente, chamar de dentro da criatura o seu interesse pelas coisas que merecem, né, a nossa adesão, compreensão. Então, Jesus é aquele que estimula o educere, que vai lá no coração, na consciência de cada um, sem, obviamente, aviltar. Tanto é que quando ele faz um convite extraordinário, que é o convite ao moço rico, para que o seguisse, ele seria mais um discípulo, e o moço rico prefere disputar a corrida de quadrigas, onde vai desencarnar, né? Ele respeita profundamente, porque o verdadeiro educador, e uma expressão do verdadeiro mestre, é educar, mas é dar ao educando a liberdade, né, de escolha, a liberdade de adesão, a liberdade de incorporar ao seu patrimônio individual conteúdos, atitudes, valores, conhecimentos e assim por diante. Mas vejam bem, de modo muito especial, o nosso recorte em torno do Sermão do Monte. Então, nós todos sabemos que o Sermão do Monte é o resumo principal do pensamento do Cristo, né? É o grande sermão. Ele profere esse sermão para apresentar as balizas do seu pensamento. Curiosamente, para aqueles que gostam, né, desses estudos, dessas pesquisas, então lembramos que no Sermão do Monte, Jesus não só ele traz o novo, mas ele também critica o velho, né? Ele faz um chamamento de atenção nosso muito forte para aquilo que aprendemos de modo errado, para algumas incorporações de conceitos, de valores equivocados. Por essa razão, ele vai dizer, em dado momento do Sermão do Monte, entre os capítulos entre 5 e 7 de Mateus, ouviste o que foi dito, aliás, ouviste o que foi dito aos antigos, aí vem com aquele ensino dos antigos, mas ele vai dizer, eu, porém, vos digo, ou seja, ele vai nos chamar a atenção para as coisas equivocadas que nós assimilamos como verdades, muitas vezes coisas que nos foram impostas pelas pessoas, pelas tradições, pelos mestres, pelos pseudo-profetas, né, pelas religiões tradicionais, pelas filosofias ortodoxas, não nos interessa. Então, Jesus é muito interessante que ele usa um conceito altamente moderno, né, na pedagogia, que é o erro. Então, o erro, ele faz parte do processo, mas a gente tem que superar o erro. Então, ele usa a desconstrução, né, a desaprendizagem, para que a gente possa, então, se libertar daquele equívoco e estarmos um pouco mais abertos para o novo, ou seja, para o conteúdo renovado que ele veio apresentar. Mas, especificamente, quando Jesus vai realizar o seu sermão por excelência, vai nos apresentar a sua filosofia, a sua compreensão acerca da vida, a sua cosmovisão, e, em especial, quando ele vai nos apresentar a compreensão do divino, e, em especial, a da nossa relação com o divino, porque é essa a grande característica da revelação crística, é nos apresentar uma cosmovisão diferente e, a partir dela, a nossa relação enquanto criaturas com o Criador, que é a razão de ser desse mundo, desse universo e da nossa própria condição existencial. Então, ele abre a sua boca e nos dê licença de buscar o Evangelho de Mateus, quando ele diz, no versículo 5, o Sermão do Monte está nos 5, 6 e 7. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Alguém pode logo perguntar, mas o nosso
querido Álvaro, Mordecai, né? O Severino, Haroldo, todos já nos explicaram. Os mestres judeus, eles subiam, mas eles sentavam, né? Eles subiam ao monte, eles sentavam numa pedra e as pessoas ficavam ao redor. É interessante, mas era um hábito dentro da cultura, né, hebraica. E aí continua Mateus, e abrindo a sua boca, os ensinava. Então, Mateus tem clareza de que aquele sermão era um sermão do ensino. Ou seja, ali Jesus estava como um professor, como um pensador, como um educador, como alguém que dizia, olha, eu vim para trazer esses conceitos, eu vim para revelar essas verdades. Por isso, Mateus usa a expressão, os ensinava. E aí Jesus começa o Sermão do Monte pelo conjunto das chamadas bem-aventuranças. Aqui já passaram tanto o Severino quanto o Álvaro, e há algumas discrepâncias em relação à tradução, né? Se seria bem-aventurados, se seria avante, no sentido de todo um estímulo, a tradução que o nosso Severino utiliza. Mas vamos nos manter aqui no texto, porque o que vai nos interessar especificamente é o complemento, ou seja, é o que vem seguido ou do avante ou dos bem-aventurados. E vamos lá, ele nos diz já no item 3, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, soube, de modo extraordinário, situar a importância do Sermão do Monte. Quase todo o Evangelho, boa parte do Evangelho, está edificado a partir das bem-aventuranças e do conjunto dos ensinos de Jesus. Então, é muito interessante observar, acho que foi a Denise que já trouxe também aqui no Reviver uma abordagem nesse sentido. Então, alguns capítulos do Evangelho já estão aqui em cima das bem-aventuranças. E Kardec vai nos auxiliar a compreensão. Então, pobres de espírito, o sentido é de humildes, aqueles que possuem em seu coração essa virtude básica, sem a qual as demais estarão comprometidas. Em o Evangelho, nós lemos, inclusive, que muitas vezes até a pessoa ela é bem intencionada, ela tem interesse em fazer o bem, mas tem orgulho. Então, daí a velha expressão colocada no Evangelho pelo nosso Mestre Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá. Inclusive, muitos de nós recebemos uma charge, né? O cidadão dando a esmola e tirando a selfie, né? Então, fica complicada essa situação. Mas vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança. Humildade. Lá adiante. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, nós vamos tomar algumas referências nesse conjunto das bem-aventuranças. Comecemos com as virtudes. A virtude, sempre que há o desejo do ser, do espírito imortal, em se harmonizar com a lei divina natural. E essa virtude é principalmente quando esse desejo de harmonização o afasta do egoísmo, a grande chaga da humanidade, e o projeta na direção dessa mesma harmonia para com a lei de justiça, de amor e de caridade, a partir do desinteresse pessoal. É o que está lá colocado para nós, para o nosso entendimento. Vamos buscar esse conjunto que Jesus nos apresenta. Ele nos apresenta, então, a humildade, ele nos apresenta a mansuetude, a pacificação, a misericórdia e a pureza. Então, situemos inicialmente essas 5 bem-aventuranças. A humildade, já dissemos, é condição básica
mas ele vai nos dizer: bem-aventurados os mansos e os pacificadores. Na nossa interpretação, data vênia, outras interpretações, Jesus nos fala de algo muito importante, que é a construção em nós, em nosso processo de educação moral, de renovação, de autoiluminação, daquilo que chamaríamos o cultivo da paz, tanto interna quanto externamente. Como assim? Internamente, pelo processo da mansuetude. Os mansos são aqueles que já aplacaram em sua intimidade os impulsos da violência. Os mansos são aqueles que já operaram intimamente o autoconhecimento, que já buscaram exercício de vontade no sentido de domar essas inclinações que nos conduzem de modo tão negativo à raiva, ao ódio, ao desejo de vingança e assim por diante. Aos ímpetos do revide, que são muito comuns, dada ainda a nossa condição espiritual atual. Então, a mansuetude diz respeito à conquista do espírito do autocontrole. O autocontrole só ocorre pelo processo educacional. Então, só as almas que desejam realizar em si essa revolução, como diria o nosso Vitor Hugo, de modo tão bonito, né? A revolução da alma. Então, esse processo de revolução só através do autoconhecimento e da autoeducação. Jesus tinha clareza sobre isso, mas ele afirmou também: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque muitas vezes nós estamos vivenciando, como agora, por exemplo, em especial, vivenciamos um momento muito difícil e conturbado, em que nós, na nossa intimidade, somos testados a cada dia por uma atitude de alguém, né? Por uma situação que ocorre, de pessoas, de instituições, de governos, de profissionais, e aquilo muitas vezes nos traz a intimidade, a indignação. Não é que a gente não possa se indignar. Agora, pacificando-nos, para não também sermos nós aqueles que instigaremos o ódio, os revides. Então, para nós, na condição de criaturas que desejamos ser discípulos de perto, estamos sempre naquela colocaçãozinha que vem na bem-aventurança logo em seguida: misericórdia. Nós temos que buscar a atitude da misericórdia. A gente se indigna? Sim. A gente fica horrorizado? Sim. E a gente fica pedindo a Deus para que no nosso currículo reencarnatório não tenha essas mesmas coisas, né? Mas nós vamos usar a misericórdia íntima para não vibrarmos tão negativamente, em especial nesse momento tão difícil, né, como é o que nós estamos atualmente passando no Brasil e em boa parte do nosso mundo, do nosso planeta Terra. Então, Jesus, observemos bem, humildade está lá na base, mansuetude, que é processo íntimo de educação, para que nós possamos também pacificar os outros ao nosso redor, e para que tenhamos o sentimento de misericórdia, que é sentir no coração a dor do outro para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Mas prestemos atenção que ainda tem um outro elemento importante, uma outra bem-aventurança dentro desse conjunto, que é a pureza de coração. A pureza de coração, todos nós entendemos, é o processo maior da educação moral. Se nós temos qualquer dúvida sobre as condutas que nós deveremos desenvolver enquanto seres humanos em processo de transição, em processo de evolução espiritual, basta tomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e lermos a página O Homem de Bem. Pronto. Se quando acabar você ainda não tivesse abalado, né, eu me abalo. Toda vez que eu ler, eu digo: Senhor, como é longe. Né? Mas ali está o conjunto bem prático, para não ser aquela teoria que a gente vai devagar, a gente vai fazer elucubrações. Não, ali está bem claro, com um torno de 20 a 25 recomendações práticas que estão presentes no nosso cotidiano.
E quando acaba, Kardec ainda diz que ali não estão enunciadas todas as qualidades do homem de bem. Aí a gente só falta desencarnar quando lê, né? Mas quem quer que esteja neste caminho, estará no caminho correto. O caminho correto é a pureza, ou seja, é a nossa libertação das imperfeições, das viciações, das defecções morais, né, que ainda possuímos em razão, primeiro, do nosso patamar evolutivo, e dentro desse patamar evolutivo, as experiências pretéritas e a nossa própria dificuldade, a nossa infantilidade ou a nossa imaturidade, cada um pode escolher, no sentido de não definirmos que nós temos que caminhar, que nós temos que nos libertar, que nós temos que nos educar, que nós temos que buscar a plenitude. Mas Jesus coloca nas bem-aventuranças outros pontos interessantes. Pedimos permissão, né, para darmos um enfoque. É quando ele fala sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Né? Então, Jesus nos fala nas bem-aventuranças também de uma outra forma de educação, que é a própria educação social. É a nossa consciência sociopolítica. Cuidado, não é sociopolítico partidária, não, não é. Sociopolítica, no sentido de que todos nós temos também que ter uma atitude que não se volte apenas para nós e apenas para aqueles que estão bem próximos a nós, mas que nós tenhamos uma visão de humanidade, uma visão de humanidade. Acompanhamos pelos noticiários o 4º dia de protesto nos Estados Unidos em relação a 2 crimes violentos praticados por policiais brancos em relação a negros. A cena especial, né, do rapaz ali, o carro parado, essa é uma. Tem outra também que é tão trágica quanto. Mas essa, principalmente, o Floyd, se não me engano, o nome do rapaz morto, dizia ao policial: isso é porque ele era apenas um suspeito. Eu não consigo respirar. As últimas palavras dele, e o indivíduo vai na via pública, né, e asfixia e mata o rapaz. Então chega uma hora em que não é possível mais, não é possível. Então há uma indignação, claro. E você que está me ouvindo e pensando, acompanhando o raciocínio, claro que há respostas que são, vamos dizer assim, no mesmo nível, né? Ou seja, já teve 2 mortes, não sei quantas prisões, mas é essa condição que nós temos. Nós não podemos ver uma situação dessa e sentirmos indiferença. A gente não vai sair daqui, né? nem pode, né? Mas eu estou dizendo, se estivéssemos lá nos Estados Unidos, não vai se armar para matar o outro, né? O revide. Não, não é isso. Mas é necessário termos também a educação social, no sentido de que não apenas a mim, que eu devo ter toda essa preocupação de ser manso, né, no meu entorno, mas eu tenho que pensar, e hoje, diante de toda essa globalização que nós vivenciamos, nós não somos mais cidadãos daqui, né, do Rio Grande do Norte, de Natal, do Nordeste, do Brasil, nós somos cidadãos do universo. Por essa razão, Bezerra usa uma expressão muito feliz quando diz: quando um homem cai, com ele cai a humanidade inteira. Então, quando aquele policial comete este ato, ele cai, com ele nós caímos também. Porque isso significa que, de alguma maneira, as nossas atitudes também estão fomentando, de alguma forma, ou atitudes ou não atitudes, ou seja, ou omissões, né? Então, como é que nós estamos procedendo, nós enquanto pessoas, nós enquanto criaturas que estamos educando os nossos filhos, então como é que nós estamos agindo? As postagens que fazemos, que alimentamos, né? Que reproduzimos, muitas vezes sem nem saber o que é que estão fazendo. Eu também já fiz muita besteira, agora estou cada vez mais preocupada com aquilo que eu posto, com aquilo que eu respondo, com aquilo que eu passo adiante, porque tem muita loucura aí sendo colocada, né? Então, Jesus fala sobre isso. Ele fala sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que defendem o Martin Luther King, o Mahatma Gandhi, né? Todos foram esses 2 e outros tantos que
propagaram os ideais da fraternidade, do respeito à criatura humana, aqueles que combateram o preconceito, lembrando-nos da célebre expressão do Martin Luther King, que era negro, né? Eu tenho um sonho. O sonho que seria de uma humanidade capaz de respeitar o outro, independentemente de raça, cá entre nós, preconceito de cor, é terrível, né? Então, nem de cor, nem de gênero, nem de opção sexual, né? Nem de condição religiosa, nós estamos necessitados da vivência do respeito. E Jesus nos fala nessa bem-aventurança dos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque desejam, né, essa sociedade melhor. Mas ainda tem outra situação complicada, que é aquele que vai sofrer a perseguição porque defende a boa nova, né? Aquele que está em nome de Jesus levando a sua boa nova. Então, esses receberão a mentira, como o próprio mestre coloca. Esses serão agredidos, como ele também vai afirmar. Esses estarão dando testemunho. Vamos exemplificar de modo bem claro, porque todos conhecemos aqui a história de Paulo de Tarso, né? Saulo, aquele que era doutor da lei, que perseguia os cristãos, e que um belo dia, após a morte de Estevão, que ele toma parte no processo jurídico, né? Ele sai com as cartas do Sinédrio para prender Ananias e outros cristãos que haviam se dirigido a Damasco. Nesse caminho, todos também conhecemos a história. Em pleno dia, ele vê uma luz, essa luz é tão forte, ele cai ao chão, ouve a voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem aquela experiência mística profunda, identificando só naquela pergunta. Eu digo só, mas imagina, viu? Imagina a luz, o susto, a vibração, e além do mais, ele então tem aquela certeza de que ele estava errado. Bom, está tudo errado. E aí ele vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Um exemplo extraordinário. Não foi choramingar, não foi pedir desculpa, não foi se justificar, foi logo perguntando: e agora, o que é que eu tenho que fazer? Besteira eu fiz, e agora? Como é que eu construo um outro futuro? Como é que eu vou construir a minha estrada, a minha trajetória? E todos nós sabemos que ele passa 3 dias lá naquela estalagem, até que Ananias, o sapateiro de Jope, que ele perseguia, vai lá procurá-lo, amando de Jesus, aplicar-lhe passes, né, impor as mãos, colocá-lo em contato com alguns pergaminhos, com as anotações de Levi. Mas o que vai nos interessar nessa colocação é o que Jesus diz a Ananias sobre Saulo. Ananias ficou: mas Senhor, tu queres que eu vá lá? Aquele que está me perseguindo, que veio para me perseguir e matar? E Jesus diz, conforme Atos dos Apóstolos, se a memória ainda existe, capítulo 9, né, em que Jesus disse: este, Saulo, é o vaso escolhido por mim, para levar a minha palavra aos filhos de Israel e de todas as nações. Todo mundo lembra disso. Bonito, né? Mas tem um complemento. E ele verá o quanto precisará sofrer por amor ao meu nome. Pronto. É a última bem-aventurança. Na prática, né? No exemplo. É aí quando a gente olha a vida de Saulo, mais tarde Paulo, e se a gente tiver curiosidade, está lá. Aí eu acho que eu tenho quase certeza. 2 Coríntios, capítulo 11, o currículo de Paulo. Meu Deus do céu. Que currículo é esse? Açoite, prisões, né? Açoite com varas, apedrejamento, perigos do mar, perigos na terra, perigos de bandidos. Ele vai dizer perigos dos irmãos. Que coisa triste, né? Preocupações com a igreja, e assim, é um currículo extraordinário. Então, nós vemos na prática o que Jesus diz na última bem-aventurança. Está aqui, vou ler de novo. Exultai e alegrai, depois que ele vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus queridos amigos, estimados irmãos, que nos assistem por este canal, né, virtual do Reviver. Toda a obra de Jesus está envolta numa atmosfera pedagógica, ou seja, tudo que o mestre disse, fez, exemplificou, admoestou, esclareceu, né, chamou atenção, tudo está mergulhado num grande propósito educacional que ele mesmo estabeleceu do nosso progresso, da nossa perfectibilidade. E como um mestre excelente, ele trava conosco, né, contatos pedagógicos maravilhosos. Só uma dicasinha aí, né? Linguagem. Jesus usa a linguagem didática. Ele não é um erudito que vai falar para doutores. Ele usa a linguagem didática. Jesus, ele usa alguns procedimentos pedagógicos curiosos, como a observação, né? A observação chama, aquele caso da mulher, da viúva que deposita as 2 dracmas, aquilo é uma observação, aquilo é uma chamada de atenção. Quando os discípulos estavam meio paradões e tudo mais, ele estabelece o diálogo. Me diga aí, quem é que diz que eu sou? Quem diz quem é o filho do homem? Né? Então, ele provoca também, ele pede aos discípulos a participação constante, envia não apenas os 72, mas adiante ele enviaria os 500 da Galiléia para o desenvolvimento da obra pedagógica e libertadora que a Boa Nova veio nos trazer. Então, Jesus é o mestre por excelência. E é esse mestre que nós devemos, com ele, aprender. E podemos ser o aluno mais responsável, mais interessado, estudioso, que cumpre as tarefas, ou aquele preguiçoso que não quer nada. Nesse tempo, então, né, de aula virtual, meu Deus do céu, é um caos, né? Mas nós somos convidados a seguir o seu exemplo. E todo esse conjunto das bem-aventuranças nos remete à educação moral, à educação social de responsabilidade com a sociedade, com o planeta. Quando eu jogo uma garrafa PET na rua, eu estou comprometendo a saúde do planeta. Quando eu não economizo água, quando eu não economizo energia, enfim, quando eu não tenho a minha educação ambiental, quando eu não tenho respeito pela natureza, eu estou comprometendo a mim mesmo, estou comprometendo a casa comum, que é a própria terra. Então, tudo no Cristo está envolvido em um chamamento para nós, nos mostrando o grande caminho da nossa redenção, a educação, a chave do progresso moral. A educação moral é aquela que se dá pelo autoconhecimento e pela identificação daquilo que precisamos melhorar e pelo esforço, como se for uma disciplina que vamos cursando, que vamos aprendendo os seus fundamentos, a fim de que conquistemos as virtudes, a mansuetude, a capacidade de pacificar, a misericórdia, a humildade, e tudo isso uma compreensão do amor de Deus que nos tornará consolados, que é aquela bem-aventurança que você ficou perguntando, pulou uma, pulei não. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, porque nós temos agora uma nova visão do consolo, porque sabemos-nos criaturas imperfeitas em processo de resgate, em processo expiatório, mas com vistas à nossa felicidade. Sigamos adiante, confiante no Mestre, e como ele diz, né, numa declaração de amor, conforme João 15:15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, por ser o maior dos títulos, e porque tudo quanto eu sei do meu Pai, eu vos revelei. Então, bebamos nessa revelação, bebamos, né, naquela que é a fonte sagrada da Boa Nova, descedentemo-nos e busquemos, principalmente, seguir adiante, valorizando o sacrifício da cruz. Que Jesus nos abençoe, que esta casa receba o nosso abraço, os seus trabalhadores, todos vocês, com muito carinho, e aqueles que nos ouvem. Jesus conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Muito obrigada.
Sandra, a gente fica muito emocionado diante do que você expôs durante esse tempo. Na realidade, eu estava pensando qual seria o símbolo que a gente poderia usar sobre a sua presença nessa live. Eu diria que seria a cornucópia do Evangelho, né? Tirou para nós a mensagem de uma maneira lindíssima, nós agradecemos de coração, né? Você que, eu me lembro que você deu uma caixa, como se fosse tijolo, lá para nossa casa, quando assim a gente inaugurou lá, ficamos felizes, seu carinho, a sua disponibilidade de estar fazendo essa live, muito embora esteja todo mundo em casa, mas precisamos ter um controle na nossa voz, porque tem muitas outras lives, e precisamos ter um controle maior. Então, fica o nosso abraço, o nosso carinho, desses 14 anos que você faz parte dessa história da nossa casa, né? E fechando o ciclo do mês, do aniversário dessas palestras lives, e a gente agradece todo de coração, né, a sua atenção para conosco, e nos desculpe durante esse tempo alguma falha, algum equívoco que a gente tenha cometido, De né, forma alguma. e ajudar você representa para nós enquanto pessoa, né, enquanto movimento espírita. Vamos fazer a nossa prece. Daqui a pouco. Vamos lá. Amado Jesus, agradecemos de coração, penhorados, do ministro na tarde de hoje. Abençoa aqueles que compartilharam e ouviram as mensagens, e ilumina o coração da nossa irmã, sempre dando testemunho de vivência no dia a dia. Assim, damos por encerrado essa live comemorativa, fechando o ciclo de aniversário da nossa casa, com votos de paz para todos nós, que assim seja. Obrigado, Sandra, de coração, muita paz. Obrigado, querido. Tchau.